Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Você sabia que a iluminação dos ambientes tem uma grande influência sobre o seu corpo? Estou agora aqui recebendo a arquiteta Daniela Meirelles para contar para a gente um pouquinho sobre iluminação e sua importância. Bom dia, Daniela. Obrigada pela sua participação no Saber Viver. Eu que agradeço. Bom dia, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre a importância da iluminação na saúde. Isso tem toda a influência, não tem? Tem toda a influência, né? Existe a iluminação natural, a iluminação artificial. Elas se conjugam para o nosso bem-estar, né? Começar falando da iluminação natural, existe uma coisa chamada ciclo circadiano, que influencia toda a natureza, e nós somos seres naturais. Então, nós somos influenciados pelo ciclo da luz do sol e depois pela noite. Nossos hormônios, eles vão ser liberados ou suprimidos no nosso sangue com a informação da luz do sol. O que acontece? Essa informação, quando a gente olha para lâmpadas artificiais, iluminação artificial, ela permanece. E a gente, às vezes, não presta muita atenção e coloca lâmpadas diferentes na nossa casa, em horários diferentes, que são opostas ao que acontece durante o dia. E a gente muda a nossa produção de hormônio, o nosso corpo fica completamente sem saber o que fazer. Eu libero, eu suprimo esse hormônio, eu libero, ele vai, ele volta, como é que eu faço? E causa várias doenças, né? Então, o que acontece? De manhã cedo tem aquele sol, aquele nascer do sol lindo, aquele céu laranjado, pouca luz, né? Depois vai aumentando a quantidade da luz branca, né? De 11 horas da manhã até mais ou menos 3h30, 4 horas, a gente está sob uma influência de luz muito branca e bastante intensa. Depois a gente começa com o pôr do sol, aquela luz mais amarelada de novo, e um pacote de luz menor. E depois a gente teria que entrar no breu total, colocando na nossa casa uma situação que a gente tem, na hora que a gente acorda, vem aquela luz natural, que é uma luz um pouco mais amarelada, né? Seria um abajur, por exemplo, né? Depois a gente abre as cortinas, entra aquela luz mais intensa na nossa casa, a gente começa a se despertar um pouco mais. O que acontece? A suprarrenal, ela libera o cortisol, que é o hormônio da atividade, da gente ficar esperto para trabalhar, da gente ter ânimo para trabalhar. Tô vendo então que de iluminação nós temos aqui assunto para render muito tempo, hein, Daniela? Muito tempo, é complexo demais. É muito importante isso, porque isso influencia, então, impacta diretamente na nossa saúde, no nosso bem-estar. Exatamente. Se você tem, por exemplo, uma iluminação parecendo um pôr do sol, né? Uma iluminação com uma lâmpada mais amarelada e pouca iluminação no escritório de contabilidade, todo mundo vai dormir. Ninguém vai ficar atento àqueles números pequenininhos, aquelas, né, monte de norma para ser lida, vai dormir. Então, né? Tem que ter uma luz mais intensa, uma luz mais branca, que é para liberar o cortisol. Então, em cada ambiente existe uma importância da iluminação certa. O projeto de iluminação, ele verifica inúmeros fatores, né? O projeto de iluminação é como se fosse um quebra-cabeça de milhares de pecinhas, e nunca um projeto de iluminação vai sair igual ao outro, porque as necessidades são diferentes. Um quarto de bebê, um quarto de um adolescente, de um adulto, qual seria essa diferença? Olha só, voltando a falar no ciclo circadiano e no nosso ser natural, quando a gente tem uma luz mais amarelada e uma luz mais equilibrada, não muito intensa, nós vamos preparar o nosso organismo para liberar um hormônio chamado melatonina, que traz vários outros hormônios que vão fazer todo um trabalho no nosso organismo durante a noite, quando vai estar no breu total. Ao contrário da luz mais branca e a luz mais intensa, ela vai liberar o cortisol, que é o hormônio que eu vou estar ligadão, né? Preparado para o dia a dia. O bebê, ele tem que saber a hora de dormir. Então, a gente precisa ter um abajur ou um dimer com uma luz mais amarelinha. Eu vou mostrar para ele que lá fora tem um pôr do sol. Então, todo dia eu ligo essa luz no mesmo horário, tipo 7 horas da noite mais ou menos, 6h30, 7 horas. Eu vou estar mostrando, eu vou diminuir a quantidade de luz no quarto dele e ele vai ter
a preparação dos hormônios para dormir, vai diminuir o cortisol e se preparar para soltar todos os hormônios que vêm junto. Solução para as mamães que sofrem com os bebês que não estão dormindo aí, gente. Incrível como funciona. Viu? Já fiz experiência com os meus 2 filhos. Um não tinha a história dessa luz e a outra tinha. A outra dorme perfeitamente. É incrível como funciona. Entendi. Então tem que ser uma luz baixinha, que seja a mamãe pode ver o bebê ali, trocar a fralda com segurança, mas não pode despertar o neném durante o sono. Então pode ter, por exemplo, uma iluminação dentro do armário, fraquinha, né? Para a pessoa abrir a porta, ela consegue enxergar a roupinha ali dentro e não desperta o bebê. Né? Então são várias coisinhas, diquinhas super simples de serem executadas, um abajur, né? Uma coisinha simples que você consegue ter um bem-estar e o bebê fica desperto, bem desperto durante o dia, ele fica ativo, tranquilo, sabe? Porque dormiu bem durante a noite. Então isso né? tudo influencia, viu, mamães que nos assistem? Verdade. Porque toda a iluminação impacta diretamente na nossa saúde física e mental, né, Daniele? Pelo que você tem nos explicado. A questão do adolescente, por exemplo, né? O adolescente, para mim, está sendo uma grande preocupação agora, porque o adolescente, ele acorda no dia seguinte para estudar. Ele vai para a escola, né? E ele está ficando até tarde da noite com celulares e tablets próximos ao olho. Isso é um grande problema nosso. Exatamente. E é aquela história da luz do ciclo circadiano. Ao meio-dia, e de 11 horas a 3 horas, mais ou menos, a gente tem luz azul muito intensa na luz do sol. Então, vai me mostrar que é a hora de eu estar muito desperta. Aí o celular, ele emite para o meu olho essa luz azul bem intensa e muito forte também. E direto, né? Direto diferente do horário. Direto no olho. O que acontece? Dá lá 9, 10 horas da noite e o meu organismo está entendendo que é meio-dia. Na hora de dormir, o que vai acontecer? 20%, eles dizem por pesquisas, né? Que 20% da melatonina é inibida de sair durante o sono e junto com a melatonina, vem todos esses outros que também têm uma porcentagem de inibição. Então, a criança no dia seguinte acorda completamente com sono, quebrada, irritada, de mau humor. A falta de atenção, então, pode muito e não consegue ter atenção na aula. Às vezes, a pessoa estudou para a prova no dia seguinte e não faz uma prova bem. É por causa disso. O que acontece também? O hormônio do crescimento, ele acontece aí na hora da escuridão da noite. É um dos hormônios que vem junto com a melatonina. Esse hormônio do crescimento, para os adultos, ele vai ser um rejuvenescimento das nossas células, porque as nossas células, elas se refazem de tanto em tanto tempo, né? E então, se a gente não dorme direito, as nossas vão ficar, né, com aspecto envelhecido, porque não vamos ter um rejuvenescimento. E com os adolescentes, eles têm um problema para crescimento mesmo. Sabe? Crianças e adolescentes com problemas nessa questão do desenvolvimento corporal. E a outra questão é que também nessa hora vem o hormônio, que é o que faz você assimilar tudo que você aprendeu durante o dia. Como que a criança que estudou durante o dia inteiro, na hora que ela vai dormir, que é aquela hora dela relaxar e ela assimilar, né? No dia seguinte não tem assimilação, porque ficou com um monte de hormônio e aí fica cansada, ineficiente. Fica com falta do sono, vai fazer uma prova ali desatenta. Olha, gente, vocês já perceberam que esse assunto aqui, ó, é extenso. E por isso eu gostaria que a Daniela falasse um pouquinho, porque a nossa produção me contou, Daniela, que você está ministrando um curso aí. Fala um pouquinho pra gente desse curso, pra gente indicar ao nosso telespectador. E com certeza nós vamos aí deixar seu contato. Vocês que tenham alguma dúvida em relação, pode entrar em contato com a Daniela. Ela vai estar prontificando aí toda a assessoria de atendimento a vocês. Deixa uma dica pra gente, Dani, do seu curso agora. Bom, o curso, ele tem um objetivo de trazer toda a questão dos projetos luminotécnicos, né, da luminotecnia em si, de fácil acesso, para que todas as pessoas tenham esse entendimento que a iluminação não é meramente decorativa, ela é muito humanizada, ela tem toda uma preocupação de bem-estar, de sustentabilidade, da apropriação do local com a necessidade do usuário. Ela tem toda uma questão, a questão da terceira idade.
tanto que é importante o bem-estar e a segurança de uma casa bem iluminada, com foco numa pessoa que está ali com a terceira idade. E aí qualquer pessoa, então, pode fazer o seu curso, Dani? Qualquer pessoa que tem essa ligação com a iluminação, porque Sim, entendi. elas vão ser as disseminadoras desse propósito de levar essa técnica, que dia arquitetos, que é? decoradores, design de interiores. E que dia que é o seu curso agora? Dia 24 e 25 de maio, vai ser feito na Otton de Carvalho, um auditório que eles têm. E os ingressos estão sendo adquiridos pelo Simpla e também com os meus contatos também. Nós vamos deixar para vocês todos os contatos da Daniela aqui. Espero que vocês tenham adorado conhecer um pouco mais do trabalho dessa grande arquiteta.